No mês de agosto, a banana e o morango são algumas das frutas da época aqui no Brasil. Consumir esses alimentos é uma forma inteligente de beneficiar tanto a saúde quanto o bolso. No grupo das frutas que estão na época estão a banana e o morango. Difícil encontrar quem não goste. Além de deliciosas, essas frutas são ricas em nutrientes. Tem interessante na banana, a gente tem uma substância chamada triptofano. Então, é uma substância que ela libera a sensação de bem-estar para o nosso organismo. Então, ela é muito utilizada até com essa finalidade. Então, em vitaminas e junto com a aveia, aí aumenta ainda mais a biodisponibilidade desse nutriente. O morango, ele tem substâncias também antioxidantes, né? Então ele vai auxiliar nosso organismo aí na questão imunológica e também é uma época que a gente encontra ele mais doce, mais fresco, né? E com preço também mais acessível. Entre os legumes de agosto estão o pimentão e o inhame. Você sabe o que cada um deles oferece? O pimentão, né, até pela coloração dele também, a gente vai ter substâncias ali que também são antioxidantes para o nosso organismo. O inhame, a gente tem utilizado ele muito para melhorar o nosso sistema imunológico. É rico em carboidratos, mas como ele tem fibras também, então a gente consome esse carboidrato e a gente tem uma absorção mais lenta. Então, para o nosso organismo é como se desse uma sensação maior de saciedade. O espinafre também está na lista de produtos da safra desse mês. Para uma boa digestão, o brócolis é uma ótima opção. Para aproveitar o valor nutricional de cada um, é importante saber como manipular e também conservar cada alimento. Geralmente, se eles forem conservados ou prefere-se conservar in natura, é recomendado a refrigeração. No entanto, isso não vai preservar o produto por muito mais tempo. Então, dependendo da temperatura de refrigeração, as reações que deterioram o alimento ainda continuam acontecendo. Agora, a gente pode processar esses alimentos, mesmo em casa, para garantir que eles estejam ou tenham uma estabilidade maior. Então, a gente pode preparar, por exemplo, com a laranja, sucos, compotas, que são alguns métodos que fazem com que o alimento se torne disponível e mais estável por mais tempo. Minha gente, a base aliada de Temer não está tão sólida. Enquanto o PSDB decide se desce do muro ou não, os parlamentares do Centrão barganham os cargos de quem está querendo desembarcar do governo. Michel Temer começou o governo com uma base aliada forte, composta por partidos grandes como o PSDB, que fazia oposição ao governo de Dilma, e por partidos menores, que formam o chamado Centrão, mas que têm grande peso na hora das votações em plenário. Mas desde que o nome do presidente começou a ser citado em delações, especialmente a dos empresários da JBS, alguns parlamentares começaram a querer abandonar o barco. A primeira prova de lealdade foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, quando os deputados precisaram decidir se Michel Temer se tornaria o primeiro presidente investigado no exercício da função. O próprio relator da comissão, que é do PMDB, partido de Temer, propôs a continuidade do processo contra o presidente. E aí, na comissão, o governo percebeu que alguns aliados não eram tão aliados assim. E os líderes dos partidos da base começaram a substituir os deputados que iam votar contra o presidente por deputados que barrariam a denúncia. No plenário da Câmara, outra grande e desagradável surpresa para o presidente. O PSDB instruiu os membros do partido a votarem contra Temer. E é claro que os parlamentares do Centrão estavam de olho e, depois da votação, já aproveitaram para tentar conquistar os cargos dos chamados infiéis do governo. Agora a ameaça é de que, caso o Centrão não tenha mais espaço e voz, os parlamentares vão votar contra a reforma da Previdência, uma das principais apostas da equipe econômica de Temer para regular a situação financeira do país. E nesta semana, o PSDB decidiu colocar uma pulga atrás da orelha até dos próprios tucanos. O partido divulgou um vídeo institucional de 30 segundos de autocrítica. No vídeo, os atores ressaltam alguns acertos do PSDB, como o Plano Real, Direta Já e Anistia, mas dizem que agora o PSDB errou. O material termina convidando o eleitor a conferir o pedido de desculpas do partido no dia 17 de agosto, às 20h30 da noite, em horário partidário. O PSDB, que já estava rachado, ficou mais dividido ainda e o vídeo recebeu críticas de todos os lados. O problema é que não ficou claro no vídeo qual foi o erro cometido pelo PSDB. Enquanto isso, a base aliada de Temer segue cheia de incertezas. Você acompanha outras notícias da nossa região no Plantão da Redação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Taubaté, promove hoje uma reunião com contabilistas das 30 cidades de sua jurisdição para falar a respeito do Programa Especial de Regularização Tributária. A reunião será realizada a partir das 2h30 da tarde no auditório da Receita, em Taubaté, que fica situada na Marechal Arthur da Costa e Silva, número 730, no centro. A Santa Casa de Jacareí tem um déficit mensal de R$400 mil causado por dívidas herdadas e acordos trabalhistas passados. A gestão está pedindo doações na conta de água para ajudar a fechar o caixa. O valor arrecadado mensalmente é cerca de R$1.900 e vai para a conta única da Santa Casa, usado para manutenção do prédio, compras de materiais, entre outras ações. Os interessados em doar devem preencher um formulário que autoriza que o Sistema Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, a repassar o valor determinado e, consequentemente, é pago a mais na conta de água. Fique agora com a previsão do tempo. Em Pindamonhangaba, mínima 14, máxima 23 graus. Em Jacareí, mínima 14, máxima 22. Em Caraguatatuba, mínima 17, máxima 24. Já em São Paulo, mínima 13, máxima 22 graus. Fique agora com a última parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos falando aqui sobre Taubaté ter a possibilidade de ganhar o Prêmio Novare com o trabalho que está sendo coordenado pelo professor Hernani Assagra, professor de Direito, e o Marcos Limão, nosso querido amigo jornalista, já esteve aqui falando sobre a Cruz Vermelha, é um dos participantes dessa equipe, né? E a gente vinha desenvolvendo o tema. Como é que é o encaminhamento de um trabalho jurídico ao Prêmio Novare, professor? Inicialmente, houve uma coincidência muito grande neste ano, devido ao objetivo do projeto e à temática do Prêmio Novare. O objetivo do projeto é levar assistência jurídica às presas, e o Prêmio Novare esse ano beneficia as melhores práticas junto ao sistema carcerário. Então, essa coincidência fez com que nós levássemos o nosso projeto a ser inscrito no Prêmio Novare. Claro que ninguém se inscreve lá à toa, tem essa ambição de ser reconhecido. O reconhecimento vem de bom grado, né? Não vamos aqui ser pouco modestos, falar que não temos a intenção de ganhar sim, porque o projeto ele é bem estruturado, ele é bem formulado, e foi feito o cadastro inicial. Na primeira etapa conferido todos os critérios, se preenche ou não, se está apto a participar. Nessa primeira fase nós fomos aprovados, então o projeto ele preencheu todos os requisitos. Agora na segunda fase veio o pessoal do Datafolha, juntamente por indicação do Ministério da Justiça, do Prêmio Novare, fazer a pesquisa em campo. Então, eles vieram aqui, presenciaram o atendimento, foram conosco até a unidade, viram como é que é o trabalho, a dinâmica do trabalho dentro da universidade, nossa atuação junto ao Poder Judiciário, e colheu todas as informações e levou para a sede. Teve trabalho de campo, Limão? Teve. O nosso trabalho ele consiste em dividir a equipe uma semana, toda sexta-feira, o grupo que eu participo. Uma sexta-feira a gente faz o atendimento dentro das unidades prisionais, e na semana seguinte a gente faz a pesquisa do processo da pessoa que a gente entrevistou. E aí daqui 15 dias a gente volta para dar o retorno para a presa atendida. E nesse primeiro semestre a gente atendeu as detentas da P2 de Tremembé, e a gente pretende agora no segundo semestre estender também ao CDP de Taubaté, unidade masculina, né? E já tivemos uma vitória muito grande, viu, Cataldi? Uma pessoa que estava presa há 1 ano e 8 meses, sem nem ter formulado nenhum processo contra ela, nem nada. E a gente ingressou com o habeas corpus e conseguimos um resultado positivo. Fantástico. E o habeas corpus é um instituto que pode ser formulado por qualquer pessoa, em qualquer tipo de papel, não tem formalidade nenhuma, quer dizer, a presa tendo esse conhecimento, ela própria pode formular a sua própria defesa, independentemente de qualquer coisa, porque é difícil, né, que eles tenham assistência. A Defensoria do Estado de São Paulo ainda é bastante precária, né, e nós foi praticamente o último estado da federação a instituir defensoria pública, é uma coisa complicada. Eu tive a oportunidade
de ir atendendo a um convite do presidente Bill Clinton, visitar os Estados Unidos e percorrer todas as modalidades de instituições penais. No estado de Novo México, Albuquerque, eu fui a uma prisão feminina privada. E lá a gente percebia o interesse das presas, porque tinha uma biblioteca farta, elas podiam ir, conhecer, ter dimensão dos seus direitos, né? E isso dava uma situação de esperança e de conforto. Aqui eu acho que deve ter uma dificuldade grande de ter uma biblioteca à disposição das presas e algum tipo de instrução. Vocês agora que estão levando isso. Né? Um tempo atrás, inclusive, eu, por intermédio da Cruz Vermelha, eu fiz uma arrecadação de livros para as unidades prisionais. Uma parte deles foi para o CDP de Taubaté. E aí depois que eu encaminhei, que eu soube que não são todos os presos que têm acesso à biblioteca. É somente aqueles que participam de curso profissionalizante ou curso de formação escolar regular. E aí eu parei para pensar, falei, nossa, mas é tão pequeno o universo de pessoas que estudam dentro da unidade, no mínimo que eles deveriam fazer é abrir a biblioteca para todos lerem, né? Já que estão lá, sem trabalho, ociosos. Né? Eu acho que o trabalho de vocês vai abrir horizontes nesse sentido, professor. Deu uma certa evidência para esse reclamo social. Não há dúvidas que o sistema que existe hoje é um sistema com bastante falhas. Não é um sistema ideal para uma ressocialização. Então, o nosso a começar pela superlotação, que se toma conta de todos os presídios e penitenciárias do Brasil. Sim, quase todos eles, salvo engano, estão com o dobro da capacidade. Eu acho que antes de ter revolta com relação a meios de ressocialização, a fazer távola rasa com direitos humanos, como se fosse todo mundo irresponsável, né? Deviam pensar um pouco nesse retorno. E a gente percebe também, Católico, por exemplo, na unidade feminina, cerca de 70% das presas estão detidas por envolvimento com o tráfico de drogas. Isso evidencia um pouco do equívoco da política de droga que vem sendo levada a efeito no país, né? Completou-se 10 anos da lei de drogas e a gente percebe que as pessoas que são presas são facilmente substituídas por outras. Eu acho que a gente vai precisar voltar a esse tema numa outra entrevista, porque eu acho muito profunda a questão que você está falando aí, porque muitas vezes a mulher é usada pelo próprio marido que está preso para levar, né, droga para ele, droga para alimentar lá a facção, porque eles são robôs dentro desse processo. E aí elas acabam também entrando na criminalidade, numa revista para entrar no presídio, apanhada com droga para levar para o marido, acabam sendo condenadas e ficando completamente distantes dele, porque vão para outro lugar. Né? E milhares de famílias são destruídas nesse processo. Né? Nós vamos voltar a esse tema, tá bom? Vou convidar os dois para voltar para a gente falar sobre essa questão. Parabéns pelo prêmio Inovare, não talvez pela conquista, mas espero que seja, mas só pelo fato de já estar lá concorrendo é ponto de orgulho para todos nós no Vale do Paraíba. Nesta edição você viu, Seleção Brasileira de Basquete Masculino faz treino diferente na reta final de preparação para a Copa América. Idosos devem representar 1/3 da população nas próximas décadas. 7 em cada 10 brasileiros estão com as contas no vermelho ou com o orçamento apertado. Trabalhadores terão reajuste na conta do FGTS, mas não vão poder fazer saques. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.